Maravilha, pessoal. Então, até agora, né, nesse momento aqui na aula de hoje, nós trabalhamos somente aí com o problema do transporte com variáveis contínuas. Eu já tinha comentado com vocês na semana passada que o legal dos problemas é quando envolvem variáveis inteiras e binárias, é ali que as coisas começam a ficar interessante, porque às vezes só criar um modelo e colocar para o solver, né, no caso aqui utilizando o solver do Gurobi, resolver, acaba não sendo suficiente. Então vamos começar a fazer algumas brincadeiras aqui em cima desse problema do transporte. Eu vou mexer aqui algumas coisas e dizer agora o seguinte: se nós pegarmos nesses nossos pontos ali de origem, poderia ter algo representando, por exemplo, assim, que as nossas origens são fábricas e os nossos pontos ali de destinos são lojas ou centros de distribuição, pontos de demanda que nós precisamos transportar a partir das fábricas. E essas fábricas, nós podemos tê-las ativas ou inativas. De maneira que, se nós quiséssemos utilizar a oferta presente em uma das fábricas, nós temos um custo fixo associado a isso. Então, o que que isso aqui vai trazer de diferença em termos do nosso problema? Eu vou tirar, por enquanto, essa parte aqui que eu tinha deixado só para a gente fazer de curiosidade, né? De menor custo, menor oferta, maior oferta. Vou deixar isso aqui sem, para voltar nessa versão aqui mais enxuta. E nós vamos ter que tomar agora uma decisão. Eu vou definir isso aqui como sendo uma variável, chamar aqui de Z, por exemplo, que é a decisão de se nós vamos deixar habilitada cada uma das fábricas ou não. E isso, nós temos aqui uma matriz de custos, na verdade, um vetor de custo, que eu vou chamar que é o nosso vetor de custos de habilitação das nossas origens. O que vai acontecer aqui nesse caso? Nós vamos precisar, então, primeiro, gerar esses custos aí de habilitação. Para gerar esses custos de habilitação, vou criar aqui um método também sem retorno, né, tipo ali void, que é criar custos à habilitação. Vou deixar isso daqui embaixo do criar os custos variáveis, colocar aqui criar custos habilitação. Tá? Vamos deixar aqui esse nosso método. Nós vamos ter que esse vetor de custo habilitação nas origens vai ser um novo vetor do tipo inteiro, que vai ter o número de posições será número origens. E vamos colocar aqui de forint igual a zero, enquanto i for menor que número origens, i mais, e daí que custos habilitação origens na posição i, e aqui eu vou colocar um valor aleatório, colocar aqui um valor, né, mais alto, aí talvez vai ter que fazer alguns ajustes desses valores ao longo aí das nossas execuções. Vou colocar aqui primeiro como se fosse entre 1.500 e 6.000 cada um desses nossos pontos aí que possíveis de origens. Beleza. O que vai mudar em termos do nosso modelo matemático em si é que agora, na hora que a gente cria as variáveis de decisão, além da variável de decisão x, a gente vai criar a variável de decisão z. E aqui eu poderia ainda dividir isso em dois métodos. Poderia ter um que é o criar as variáveis de decisão x e ter um criar as variáveis de decisão z. Então poderia ter aqui um outro método, public void, criar variáveis, de decisão Z. O que aconteceria aqui? Nós teríamos que Z é igual a null grb var, aí com posições número
origens, e colocaríamos que for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número origens, i mais, e ficaria aqui z na posição i é igual a modelo ponto var. Menor valor que ela pode assumir é 0, maior valor é 1, porque é uma variável do tipo binária, essa que nós vamos ter, né? A decisão de se habilita ou não habilita aquela origem. Coeficiente na função objetivo vai ser o custo de habilitação da origem na posição i. O tipo da variável grb.binary, e daí aqui o nome da variável vai colocar como sendo z underline i, tá? Deixamos aqui dessa maneira aí o nosso nome da variável. Bom, com isso daqui, lá na hora onde cria o modelo matemático, a gente tem que criar as variáveis de decisão x e criar variáveis de decisão z. O que vai alterar nas nossas restrições? Se nós pegarmos aqui nas restrições de oferta, nós temos, né, que aquela quantidade total que sai de cada uma das origens tem que ser menor ou igual à oferta naquela origem. Só que essa oferta na origem, ela acaba só existindo, ela só faz sentido se a origem em si for habilitada. Então, se nós não habilitarmos, essa quantidade ofertada é 0. Se nós habilitarmos, a quantidade ofertada é o próprio que está na ofertas na posição i. Como a variável z é aquela variável do tipo binária que está associada, né, à decisão de habilitar ou não a fábrica, nós fazemos essa modificação aqui. Se zi for igual a 0, ou seja, a fábrica i não é habilitada, a quantidade total ofertada será 0. Já se a fábrica for habilitada, temos que zi é igual a 1 e a quantidade ofertada é ofertas na posição i. As restrições de demanda continuam exatamente como as que estavam. Agora vou mexer um pouquinho na nossa geração de parâmetros, tá? Como nós temos essas opções ali, eu vou deixar que nós temos assim, deixa eu voltar aqui na nossa quantidade, ou na chamada primeiro dele, dizer assim, a gente vai criar um problema que tenha lá, fazer ele aqui a tamanho um pouquinho maior até dele, ele vai ter 25 possíveis lugares de oferta e tem que atender 100 lugares lá de demanda. Então, é um problema ali que tem 25 por 100, mas que talvez nem todos esses nossos pontos de oferta ali sejam habilitados. E daí, na hora que nós fazemos essa criação aí do nosso problema, quando nós vamos criar esses custos, ofertas e demandas, na criação das ofertas, vou deixar que cada origem tem ali entre 500 e 901 unidades para ofertar. E a demanda de cada destino é uma demanda ali um pouquinho mais baixa. É uma demanda entre 50 e 201 unidades, né? Ou seja, entre 50 e 200, porque a ideia é que nem todas essas fábricas aí sejam habilitadas. Então, nós fizemos essa alteração aqui no nosso modelo. Para verificar o que está acontecendo, nós poderíamos, inclusive, colocar aqui, antes de resolvermos, colocarmos assim, ó, meu problema, ponto, modelo, ponto, write model, né, ponto write, e colocar aqui na nossa pasta lá, que eu uso como padrão, c2 pontos /teste, colocar lá modelo teste.lp, para a gente verificar o que está acontecendo.
E essa brincadeira aqui de pegar e resolver 500 problemas, eu vou pegar e simplesmente tirar daqui, não quero mais resolver 500 problemas, quero resolver um único problema, tá? Então, aquela ideia toda que tinha ali, simplesmente abandonei aqui, tá? por um tempinho ela e deixar aqui resolvendo um único problema. Daí criar e resolver, aqui vai ficar assim, o problema, vou nem deixar aqui o tamanho, vou colocar só simplesmente demorou tantos milissegundos. Deixar simplesmente com essa maneira aqui a nossa escrita. Eu vou colocar para pausar aqui antes de começar a resolver. Isso aqui vai, obviamente, interferir nesse tempo no cronômetro, né? Uma vez vai ficar pausado, mas é só para a gente brincar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo. Vou já abrir aqui a nossa pasta do teste, vou lá no C2 pontos, teste, e deixar aqui para nós conseguirmos resolver. Então, opa, faltou, teve algum erro, nome I não existe no contexto atual. Ah, aqui no lugar do I eu tenho que colocar uma semente qualquer. Vou colocar a semente 1 aqui nesse nosso exemplo. Beleza, começamos ali a rodar o nosso programa, transporte usando classe. Tivemos um problema aqui, referência de objeto não definida. Vamos tentar. O custo habilitação origem está como nulo. Devo ter esquecido de colocá-lo isso aqui em algum lugar. Aqui, ó, a gente cria a matriz custo variáveis, cria oferta, cria demanda, mas esqueci de colocar aqui o criar custos de habilitação, né? Não adianta só ter um método e esse método aqui não ser chamado em algum momento do código. Agora é para estar ok. Beleza, o nosso modelo foi lá escrito. Vou pegar aqui dentro dessa nossa teste aqui, né? Modelo teste.lp. E vou abrir aqui o que vai acontecer. Ele está um modelo bem grande, tá? Mas nós temos ali quais são aqueles custos de cada uma das variáveis x. Vamos ter depois também os custos associados às variáveis z. Ó, estão aparecendo aqui esses custos, as variáveis z. E a nossa restrição de oferta fica ali, ó, o total que está saindo da origem zero é menor ou igual a 794 vezes E0. Como do lado direito, no modelo LP, ficam somente valores, não ficam variáveis de decisão, aparece aqui do lado esquerdo menos 794 vezes E0. É aquilo que nós vimos. Se por acaso o Z0 for igual a zero, ou seja, não for habilitada a origem zero, não vai ter o custo aqui na função objetivo, mas todas as variáveis x precisarão ser iguais, x0, j, né, precisarão ser iguais a zero. Já se Z0 for igual a 1, a fábrica é habilitada, vai ter o custo aqui de 5.717 na função objetivo, e o total que pode sair da origem zero é 794 unidades. Então temos aqui o nosso modelo inteiro em si colocado. Como nós temos variáveis binárias, elas vão aparecer aqui, ó, binaries, a Z0, Z1, até lá a nossa variável Z24. Beleza, voltando aqui então para colocar para otimizar, deu esse tempo grande porque nós paramos aqui durante um determinado tempo. Deixa eu voltar aqui e fazer isso daqui de maneira um pouquinho maior. Ó, demorou lá 397 milissegundos para resolver esse problema daqui. Bom, o que ia acontecer se no lugar de colocar aqui 25 origens e 100 pontos de demanda, nós tivéssemos aqui 50 e 200. Vou fazer algumas brincadeiras aqui em termos de testes com vocês, para nós analisarmos esses tempos aí com as variáveis binárias que nós estamos tratando. Ó, demorou um pouquinho mais, né? Já demorou ali 1,4 segundos.
Então, o fato, se nós resolvêssemos um modelo que fosse ali simplesmente sem as variáveis binárias, 50 por 200, ele seria ali já muito mais rápido que isso. Eu vou mudar um pouquinho isso daqui agora e deixar 50, 250. Vamos ver se nós temos oferta suficiente para isso. Ainda deu ali oferta suficiente. Colocar 50 e aqui 300. Tá? Resolveu mais rápido ainda, né? Foi ali bem rapidão para fazer essa resolução. Vou colocar agora 50 e 400. 50 origens e 400 destinos. Ainda foi suficiente. Vamos colocar 50 origens e 600 destinos. Quero chegar num erro aqui de parte infactível para mostrar para vocês. Resolveu ainda. 50 origens e 1000 destinos. Será que eu estou gerando quantidade certa de oferta e demanda? Estou aqui com 40 vezes mais agora destinos do que ofertas. Ah, tá, ó. Não, ele resolveu, mas teve aqui o retorno que é infactível, ó. Tá vendo aqui a resposta? Model is infeasible. Esse nosso problema aqui é infactível, não tem solução factível para ele. Deixa eu até colocar agora com uma quantidade menor aqui. Ó, também ele resolveu, mas tem aqui que é infactível. Deixa eu achar aqui um exemplo, deixar uma situação com 300, ver se ele já é infactível, se ainda é factível com 300. Ó, com 300, infactível também. Com 200, com 200 conseguiu ali encontrar uma solução factível. Então tá lá, temos esse tempo aí que demorou 2,4 segundos. Vou fazer agora aqui algumas outras mudanças. Vou diminuir esse nosso número de destinos, deixando com 100 destinos. Né? Vai continuar ali, obviamente, sendo factível pela maneira como nós estamos gerando. Ok. Então, além dessas decisões aí, né, de habilitar a fábrica, poderia ter que a empresa tomar como uma decisão o seguinte: ela não vai fazer direto o transporte entre fábrica e esses pontos de destino que vamos supor que representassem as lojas. Ela quer ter um modelo de negócio que os itens saiam da fábrica para CDs, pontos de transbordo, e desses pontos de transbordo eles sejam transportados para as lojas. E daí, nesse caso, vem aí, né, pô, a decisão também de por quais pontos de transbordo os itens passarem e se habilita ou não os pontos de transbordo. Então, nós podemos evoluir aqui esse nosso modelo. Eu vou pegar lá a nossa decisão, X representa ali essa quantidade de transporte entre, vou colocar assim, ó, transporte entre origem, Z representa para nós habilitação de origem. Vou criar aqui mais algumas variáveis. Vou criar aqui grb_var e eu vou colocar aqui variável y que representa o transporte entre origem e transbordo. Vou criar aqui grb_var e vou colocar como sendo w, que representa transporte entre transbordo até destino
E vou criar aqui uma outra grb var. Uma letra aqui, colocar V, tá? Por exemplo, que representa a nossa habilitação de transbordo. Então tem essas opções todas aí. E se nós temos habilitação de transbordo, nós temos também aqui um custo. Custo habilitação, transbordo. Bom, o que isso aqui vai impactar dentro do nosso modelo matemático? Se nós queremos fazer com que não tenha mais esse transporte direto entre origem e destino, a variável x nem mais vai aparecer no nosso modelo. Você vai ter que é possível transportar entre origem e transbordo, e depois entre transbordo e destino. Vamos ter aqui as variáveis relacionadas à habilitação das origens e as variáveis relacionadas à habilitação dos transbordos. Vamos criar inicialmente os custos. Esses custos variáveis que apareciam aqui, na verdade, eles eram custos variáveis origens, destinos. Nós vamos precisar ter também os custos variáveis de origens, transbordos, e os custos variáveis de transbordos, desculpa, destinos. Eu estou fazendo uma bagunça aqui mesmo no modelo que a gente tem. E vou criar, então deixar aqui, ó, criar matriz custos variáveis. E essa aqui que nós tínhamos era as origens destinos. Então dá para aproveitar aqui, a gente faz o seguinte, ó, pega esse origens destinos, copia daqui e cola aqui. Vou arrumar primeiro tudo que envolvia essa nossa situação anterior, né? Origens, destinos. Aqui tem esse criar matriz, custos variáveis, origens, destinos, que nós vamos até tirar, né? Porque não vai ter depois necessidade de tratá-la. E aqui nessa variável onde tem x, colocar como criar custos variáveis, origens, destinos. Beleza. Vamos criar todas as nossas outras agora aqui nesse momento. Então, quando nós pegamos, cadê o custos variáveis, origens, destinos? Vamos fazer aqui a custos variáveis, origens, transbordo. Então, copiei, né, aquilo para aproveitar um pouquinho aí a estrutura que nós temos. Eu vou criar aqui, então, criar matriz custos variáveis, origens, transbordos. Vamos ter que matriz custos variáveis, origens, transbordos, vai precisar ter um determinado tamanho. E esse tamanho dela, vou colocar alguma outra coisa aqui. Matriz custos variáveis, origens, transbordos. Essa aqui mesmo. Só, nós vamos precisar ter qual que é o número de pontos de transbordos. Então, lá em cima, nós vamos precisar fazer mais uma definição. Além de nós termos definido número de origens, número de destinos, nós vamos ter aqui que definir número de transbordos. Beleza. Agora a gente pode voltar onde estava ali fazendo essa criação da matriz custos variáveis, origens, transbordos, e colocar aqui número transbordos. Depois nós vamos ver como que nós definimos esse número aí de pontos de transbordo. Vai ser de i igual a 0, enquanto i for menor que número de origens. Uma coisa, pessoal, que eu já tinha comentado na semana passada, interessante reforçar aqui, que é legal manter índices associados. Vamos deixar sempre associado i à origem, j a destino.
E o que for o transbordo, eu vou utilizar aqui o índice K. Tá? Aquilo funcionaria em termos de programação, deixar como J, como estava, só que isso vai trazer depois vantagens, assim, em termos de analisar o código, ver que é K já sabe que está falando em transbordo, ver que é J sabe que é destino, ver que é I sabe que é origem. A mesma ideia que nós temos lá nos próprios modelos matemáticos. Então aqui a gente vai ter matriz custos variáveis, origens, transbordo, na posição IK. E vou deixar aqui esse custo 10,91 da maneira como está, aí sem mexer nessa parte de custo. Né, estamos aqui gerando valores aleatórios, então sem qualquer preocupação com os valores que aparecem ali. Fazer, pessoal, criar matriz de custos variáveis que é de transbordos para destinos. Então vou pegar aqui para criar matriz custos variáveis de transbordos para destinos. O que vai trocar aqui? Vai ter matriz custos variáveis de transbordos para destinos. O número de linhas dela será aqui o número transbordos e o número de destinos será aqui o número destinos, né? O número de colunas aqui dessa nossa matriz. Vai fazer aqui de K igual a zero, enquanto K for menor que número transbordos, K mais. Depois, for int j igual a zero, enquanto j for menor que número de destinos j++. E aqui fica matriz custos variáveis transbordos destinos na posição kj e o valor aleatório ali que é gerado. Bom, vamos ver, já tem custos de habilitação também aqui criado, e esse custo de habilitação, na verdade, é o custo de habilitação das origens. Então vamos adaptar aqui também o nosso nome do método, né? Public void criar custo habilitação origens. E vamos fazer a mesma coisa, até aproveitar, tentar copiar aqui a estrutura em si, de criar custos habilitação dos pontos de transbordos. Vamos ter que custo habilitação transbordos. Opa, será que eu não coloquei aqui? Ah, tá aqui. Acho que eu não, será que eu não criei o custo de habilitação transbordo? Ah, estava só como custo. Vou deixar aqui como custos para deixar sempre no plural, como estávamos fazendo. E daí aqui embaixo, em algum lugar, não estava fazendo aqui, agora sim, custos habilitação transbordo, que vai ter isso daqui como sendo de tamanho número transbordos. For int, a gente utiliza o índice K quando está falando de pontos de transbordo. Quanto K for menor que número de transbordos, K++. Vou deixar também esse custo aleatório com o mesmo padrão ali que está gerado. Bom, o que está dando aqui o erro é que agora a gente tem que criar, né, os custos de habilitação das origens, tem que criar custos de habilitação dos transbordos, e em termos de criação de matriz custos variáveis, nós temos que criar matriz de custos variáveis de origens até os transbordos e criar matriz de custos variáveis de transbordos até os destinos. Dentro dessa ideia que nós estamos trabalhando, agora que o transporte tem que passar pelo ponto de transbordo, não precisa mais criar essa matriz de custos variáveis, origens, destinos, uma vez que nós não vamos fazer esse transporte de maneira direta entre as origens e os destinos. Todos eles passarão pelos pontos de transbordo. O modelo matemático, antes de entrar ali no que altera, igual criava a variável de decisão x e z,
nós vamos ter outras variáveis a serem criadas agora. Nós vamos ter que criar as variáveis de decisão, vou colocar aqui public void, criar variáveis de decisão W, né? Antes a Y é uma que nós precisamos fazer. Lembrando que as variáveis de decisão Y, elas são referentes ao transporte entre origem e transbordo. Então, como a Y é referente ao transporte entre origem e transbordo, nós vamos ter que o Y é igual a null grb_var. O número de linhas será número origens e o número de colunas, número transbordos. Essas variáveis de decisão aqui vai dizer o seguinte: a gente vai ter um for que é referente às origens, ou seja, de i igual a 0, enquanto i for menor que número origens, e vamos fazer o i mais mais. Vamos ter aqui um outro for que é de int, aí transbordos, nós utilizamos o índice k igual a 0, enquanto k for menor que número transbordos, k mais mais. E aqui vamos dizer o seguinte, que y na posição ik é igual a modelo.addVar. Essa variável aqui é uma variável contínua, né? Quanto que nós vamos transportar entre cada origem e cada ponto de transbordo. Então, fica ali entre 0 e double.maxValue, né? Ela pode ser qualquer valor ali entre 0 e infinito. Como o infinito não existe na linguagem de programação em si, né, o maior valor que a variável pode assumir, que é dado ali por double.maxValue. O coeficiente dela na função objetivo é o custo variável, né? Então, vamos achar aqui a matriz custos variáveis de origens até transbordo. Isso da origem I até o ponto de transbordo K. O tipo da variável é grb.continuous, variável contínua, e o nome dela nós vamos colocar como sendo y underline i underline k. Então, assim nós criamos as variáveis y, referente a transporte entre origem e transbordo. Temos que fazer também variável w, que é transporte entre transbordo e destino. Então, vamos lá, vamos seguir aqui a mesma ideia. Vou até aproveitar essa estrutura que nós temos aqui e copiar, ó, colocar public void criar restrições, criar variável de decisão w, onde o w é essa parte entre a decisão de transporte entre transbordo e destino. Então, aqui fica número transbordo, e o número de colunas será número destinos. Como vamos variar aqui primeiro transbordos, então k igual a 0, enquanto k for menor que número transbordos, fazemos k mais mais, e depois aqui for int j igual a 0, enquanto j for menor que número de destinos, j mais mais. E vamos ter aqui que a variável que é w na posição kj é igual a modelo.addVar, é uma variável contínua, e o custo variável dela, aqui no caso, é o custo está em matriz custos variáveis, transbordos destinos, posição kj. E a variável em si vai ter o nome w underline k underline j.
Coisa que parece simples, né? Pô, vamos só incluir ali que agora tem que passar pelo ponto de transbordo, leva toda essa necessidade aí de alteração no modelo. Bom, temos ainda aqui a variável V, que é a habilitação dos pontos de transbordo. O que que vai acontecer? Como que nós vamos criar essas variáveis V? Então, eu vou pegar aqui embaixo, depois da W, né, essa última que nós criamos até o momento, e vou colocar public void criar variáveis de decisão V. Como V é aquela decisão de habilitar cada um dos pontos de transbordo, nós vamos ter que é um vetor lá do tipo grb_var, que o número de posições, tá, é número transbordos. E vamos dizer o seguinte, que de int k igual a 0, enquanto k for menor que número transbordos, k mais mais. E daí modelo ponto var agora é uma variável binária, né? A variável ali de sim ou não a decisão de habilitar o ponto de transbordo. Então, menor valor é 0, maior valor é 1. Coeficiente na função objetivo é o custo da habilitação do transbordo na posição K. Tipo da variável grb.binary, para indicar que é uma variável binária. E o nome dela nós vamos colocar como sendo V underline. Esse aqui é o nome da variável de decisão. Então, com isso, nós criamos todas as nossas variáveis de decisão. Restrições. Se nós pensarmos em restrições de oferta, fica bem parecido aqui. Nós vamos ter que a quantidade que pode sair de cada origem está limitada aqui, né, pela decisão de habilitar ou não cada uma das fábricas. Só que agora o transporte não acontece mais de forma direta para o destino. O transporte aqui da origem pode ir só para o ponto de transbordo. Então aqui a gente vai colocar que no lugar de para o destino é para o transbordo. Então vou trocar aqui também os índices, né, só para ficar ali condizente com o que nós estamos trabalhando, que é transbordos. K igual a 0, enquanto K menor que número de transbordos, K mais mais. E a variável que faz essa decisão de quanto será transportado entre origem e ponto de transbordo é a variável y. Então, você vai ter aqui y e k. E daí essa expressão, né, o tanto que está saindo de cada origem para os pontos de transbordo tem que ser menor ou igual à oferta vezes a decisão ali se habilita ou não o ponto de se habilita ou não a fábrica. Se nós pensarmos nas restrições de demanda, a demanda agora é atendida não pelo transporte vindo direto da origem, mas pelo transporte vindo do ponto de transbordo. Então, aqui nós vamos ter que a saída ocorre a partir dos pontos de transbordo, quanto K menor que número de transbordos, K mais mais, e a variável de decisão associada a isso é a variável Z. Então, vamos ter aqui Z. Opa, deixa eu colocar certinho. Isso. Z, KJ. O que ele deu de errado? Ah, não. Coloquei a variável que é o do transporte para o... É a W, não a Z, né? Ó. A W que é entre transbordo e destino. Então, por isso que ele estava dando ali o erro, obviamente, de tamanho. Aqui é o W, a J, quanto que é transportado ali de cada ponto de transbordo para o destino J. Então, pessoal, nós temos assim, restrição de
relacionada à limitação da saída das fábricas e também relacionada se essa fábrica é está habilitada ou não, restrição para que as demandas sejam atendidas. E daí acontece o seguinte, no ponto de transbordo, nós temos que garantir continuidade de fluxo. Por exemplo, se chegam 200 unidades no ponto de transbordo 2, do ponto de transbordo 2 saem 200 unidades. Não ficam itens em estoque, não se materializam, não somem. Então, nós precisamos ter essa continuidade do fluxo no ponto de transbordo. Eu vou criar aqui, então, um grupo de restrições, que é criar restrições, colocar assim, ó, continuidade, né, ou preservação do fluxo, fica até melhor do que continuidade, preservação do fluxo no ponto de transbordo. O que vai acontecer aqui nessa parte de criar restrições de preservação do fluxo no ponto de transbordo? Tudo o que chega em cada um dos pontos de transbordo tem que ser igual ao que sai dele. Então, vamos precisar aqui, eu vou chamar aqui uma expressão GRB LinExp, que eu vou chamar assim de chegada. Em vez de colocar só como exp, vou até dar um nome aqui um pouquinho mais direto para ela. Aqui é igual a no GRB LinExp. Essa aqui é a nossa expressão para chegada. E vamos criar uma também para a saída. Nós vamos precisar que cada um dos pontos de transbordo, a quantidade que chega, seja igual à quantidade que sai. Então, nós vamos ter uma restrição aqui para cada um dos nossos pontos de transbordo. Ou seja, de K igual a zero, enquanto K for menor do que número de transbordos, K++, nós vamos ter uma restrição aqui. O que é essa restrição nossa que nós vamos querer adicionar? Precisa ter. Você vai querer adicionar uma restrição que diga o seguinte, que a quantidade que chega nesse ponto de transbordo é igual à quantidade que sai do ponto de transbordo. Para dizer, né, a gente tinha trabalhado até agora com menor igual, maior igual, a gente dizer assim, criar uma restrição de igualdade é com igual igual. Como na linguagem aí, né, só o igual acaba entrando às vezes com atribuição, tem isso daqui. Então, isso aqui é só sintaxe, colocar sempre o igual, dois iguais, para dizer que está criando uma restrição aí de igualdade. Então, aqui dá um nome para essa restrição. E eu vou chamar essa restrição aqui de FL, pensando em fluxo, de fluxo, lá do ponto de transbordo K. Então, beleza, aqui está ok. Nós precisamos criar agora essas expressões da chegada e da saída. Lembrando que é importante, né, limpar aí a expressão antes de utilizá-la, uma vez que nós vamos estar aqui dentro de um for. E o que é a chegada? A chegada em cada um dos pontos de transbordo pode ocorrer a partir das origens. Então, de igual a zero, enquanto i for menor que o número de origens, nós vamos ter aqui quais são essas possíveis chegadas. E pode ser de cada uma das origens. Então, a gente vai ter aqui que chegada, ponto addTerm, né? Aquela mesma coisa que nós tínhamos antes de exp, ponto addTerm, agora chegada, ponto addTerm, porque é a nossa expressão ali da chegada. 1, que é o coeficiente, e a variável, que é esse transporte entre origem e ponto de transbordo, é a variável y. A gente vai ter aqui o y e k. Logo, ao final desse for, nós vamos ter a quantidade total que está chegando no ponto de transbordo K. E para ter essa preservação do fluxo, a quantidade que chega tem que ser igual à quantidade que sai.
e a quantidade que sai é dada aqui pela variável W, né? Quanto que vai sair do ponto de transbordo para cada destino. Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui e formos criar agora para a nossa saída, fazer a mesma coisa, um saída.clear, e daí vamos ter um for int j igual a 0, enquanto j for menor que o número destinos, j++. E aqui vamos fazer que saída.addTerm, e daí a variável, esqueci, fui lá em cima para verificar e não esqueci de volta, é w, variável w, do ponto de transbordo K para o destino J. E isso aqui tem que colocar o coeficiente 1. Então, nós temos aqui as expressões de quanto que chega e quanto que sai. E colocamos que o tanto que chega em cada ponto de transbordo tem que ser igual a quanto sai de cada ponto de transbordo. Temos uma restrição aqui para cada um dos pontos de transbordo. Pessoal, até aqui, ok? Ainda temos mais restrições e complementos das variáveis para fazermos, mas até aqui, beleza? 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 Então, maravilha. Vamos lá, seguindo aqui. Dentro dos pontos de transbordo, nós temos ainda que só pode chegar alguma coisa no ponto de transbordo se ele vier a ser habilitado. Se o ponto de transbordo não for habilitado, nós não vamos poder ter itens chegando nele. Então, vou colocar aqui uma criação de restrições, assim, ó, criar restrições de habilitação transbordos. Tá? Então, estamos criando essas restrições aqui agora de habilitação dos pontos de transbordo. O que nós vamos ter com isso daqui? Vai precisar colocar assim, que cada um dos pontos de transbordo só vai receber itens lá das origens se ele tiver habilitado. Então, da mesma forma, nós temos aqui uma restrição para cada um dos nossos pontos de transbordo. Então, isso que eu vou começar a escrever aqui. De K igual a 0, enquanto K for menor que número de transbordos, K++. Para cada uma delas, nós vamos ter aqui uma restrição a ser adicionada. O que a gente precisa para essa restrição? Que a quantidade que chega nele tem que ser menor ou igual à capacidade multiplicada pela variável de decisão, se ele é aberto ou não. Então, vou criar aqui da mesma forma uma GRB linExpr. Eu vou usar até o nome aqui, gostei de utilizar assim, indicando exatamente o que essa expressão aqui está fazendo, que é a quantidade que chega. E aqui a gente coloca o seguinte, que chegada ponto addTerm, eu vou colocar 1, o transporte entre origem e transbordo é dado pela variável y. Bom, só que vejam o seguinte, essa variável y é o quanto que vai transportar de cada origem para cada transbordo. Então, nós precisamos ter aqui um for para fazermos a variação dessas origens. Int igual a 0, enquanto i for menor que número de origens, i++. E aqui dentro que vai ficar essa adição aí de expressão. E aqui nós vamos ter o y, essa adição de termo, né? Esse y e k.
Bom, essa expressão aqui, né, que é a chegada, nós precisamos limpá-la para cada um dos nossos casos. Então, antes de começar a fazer aqui toda a criação dela, nós temos que limpá-la. E vamos adicionar a restrição, então, agora, que a quantidade que chega tem que ser menor ou igual à capacidade do ponto de transbordo. Só, isso daqui é uma outra coisa que eu acho que, por enquanto, nós não colocamos uma capacidade em cada um dos pontos de transbordo. Mas da mesma maneira que cada uma das fábricas tem lá a sua capacidade, nós temos também uma capacidade no ponto de transbordo. E eu vou criar aqui, então, public int capacidade transbordo. Você vai ter que depois definir essas variáveis ali em toda a nossa criação. Vai dar algum trabalhinho ainda nós mexermos nisso. Mas vou deixar aqui para não gerar trava nesse nosso momento. Então, essa nossa chegada é a capacidade de transbordo na posição K, né, tem que ser menor ou igual a essa capacidade de transbordo na posição K, vezes a variável VK, em que a variável VK é a decisão se o ponto de transbordo K é habilitado ou não. E isso daqui nós podemos chamar, né, colocar isso aqui como sendo uma restrição, vou colocar como HB, como, né, colocar HT, habilitação do transbordo, e daí colocar aqui que isso é referente ao nosso transbordo K. So, essa é a nossa expressão ali para criar as restrições de habilitação dos pontos de transbordo. So, vejam quantas coisas que nós precisamos incorporar dentro do modelo para fazer algo que às vezes poderia ser tratado como uma simples mudança, né? Fazer a inclusão aqui dos pontos de transbordo. Mas isso acabou gerando várias coisas a mais e ainda temos algumas para complementarmos. A variável V, né, que é essa variável de decisão, se habilita, a criação das variáveis V estão aqui, elas, tá, beleza, tá certinho. Agora ela vai aparecer lá no modelo, né, relacionando nas restrições aqui que nós temos com a habilitação dos transbordos. Bom, vamos analisar algumas coisas que nós vamos precisar complementar ainda. Antes nós passávamos aqui como parâmetros, né, número origens, número destinos e a semente. Agora, além disso, nós vamos precisar também aqui num transbordos. Quantos são os nossos pontos de transbordo? E vamos colocar lá que número transbordos é igual a num transbordos. Temos ali o aleatório. E em criar custos, ofertas, demandas, nós temos agora aqui algumas, vamos está tudo certinho, ó. A gente cria os custos variáveis de origem até transbordos, custos variáveis de transbordos até destinos, custo de habilitação das origens, custo de habilitação dos transbordos, cria oferta, cria demanda. Tem uma parte que está faltando nós criarmos aqui, que é a capacidade de cada um dos pontos de transbordo. Então, eu vou criar aqui um novo método, vou depois lá, vamos só encontrar onde que está o criar demandas, e aqui eu vou fazer uma criação, né, para public void, colocar assim, ó, criar capacidades dos transbordos. Você vai ter que fazer isso daqui também. E nós já definimos lá uma variável, né, chamada capacidade de transbordo. Isso daqui é um null grb var,
e daí nós vamos ter que o tamanho dele é número transbordos. Opa, não, desculpa, não é GRB-var, aqui é no int. Isso aqui não é variável de decisão, né? É só parâmetro do modelo. E vamos ter o seguinte, for int k igual a 0, enquanto k for menor que número transbordos, vai fazer aqui o k mais, e vamos ter o seguinte, que capacidade transbordo na posição k é igual a um aleatório, e aqui vamos deixar para gerar um valor. Deixa eu até ver o seguinte, vou colocar aqui que se a oferta lá era 500 a 900, eu vou colocar aqui de 3.000 a 6.001, tá? Então, ou seja, ali entre 3.000 e 6.000 essas capacidades de transbordo. E daí lá onde nós temos aquele método que faz toda a criação, né? Cria custos, ofertas, demandas, aqui a gente vai colocar também para criar capacidades dos transbordos. Pessoal, no modelo matemático, variável de decisão x, nós não precisamos mais, porque nós não vamos transportar direto entre origem e destino. Precisamos criar a z, precisamos criar variáveis de decisão w, precisamos criar a v, né? Então criar variáveis de decisão v, deixa eu ver se está faltando alguma aqui. Opa, só tá. Deixa eu colocar aqui dessa do V, que eu acho que eu dobrei. F12. Tem aqui essa da V, criar variáveis de decisão V. E tem uma outra que estava assim, ó. Criar variáveis. Deixa eu ver se isso aqui está em algum lugar. Nós não precisamos, né? Só arrumar um nome, né? No lugar de ser variáveis, só deixar aqui variáveis, né? Só deixar o nome aqui certinho e temos essa chamada dela aqui, né? Então, criar variáveis de decisão y. Temos as restrições de oferta, restrições de demanda, e, além disso, tem restrições de habilitação nos transbordos e restrições de preservação de fluxo no transbordo. São várias coisas, né, feitas ali sem testar ao longo dessas nossas execuções. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar, chamar aí essa nossa execução da criação do modelo para ver o que vai acontecer, o que faltou, o que a gente esqueceu de colocar nessa parte toda. Então, além de colocar aqui 50 origens, 200 destinos, eu vou colocar aqui que nós temos ainda 25 pontos de transbordo como sendo candidatos ali para serem utilizados. Vou colocar mais, vou colocar aqui tem uns 40 pontos de transbordos como candidatos. Beleza. Só, se nós viermos aqui, eu vou pegar primeiro e parar o nosso modelo antes de otimizar. Ver se ele vai escrever, se ele vai chegar a criar e escrever um LP. Não garanto que vá funcionar de primeira, né? Foram aí um tempão escrevendo sem colocar. Aqui, ó, já tem alguma coisa que não está feita. Vamos ver o que faltou nós fazermos aqui. As variáveis de decisão V, ele não reconheceu aqui, ó. Estão todas elas como nulas. Vamos ver o que aconteceu, onde que está essa parte aqui de criar as variáveis de decisão V. Ah, legal. É interessante de mostrar isso daqui.
uma parte que eu não tinha mostrado antes para vocês. Reparem o que está de diferente aqui entre a criação das variáveis w e a criação das variáveis v. Quando nós pegamos e temos esse método addVar, ele tem aqui um retorno a ser colocado. Esse retorno do tipo GRBVar. Então, nós adicionamos a variável para o modelo, mas nós não salvamos o retorno dela. E depois nós não conseguimos utilizar mais essas variáveis aqui V. Então, por isso, tem que colocar aqui o V na posição K igual a modelo.addVar. Porque daí agora, além de adicionar a variável no modelo, nós podemos sempre referenciá-las ao longo do código, utilizando aqui o V na posição K. Então, esse ali um detalhe que faltou. Vamos colocar aqui, só, e gerou o modelo. Quando se gera um modelo, como está aqui um modelo bem grande, né? Tem aqui muitas variáveis, muitos pontos, fica até difícil analisar. Então, o que eu vou recomendar, e um procedimento que a gente faz sempre, é colocar isso numa situação menor. No lugar de trabalhar com 50, 240, eu vou trabalhar aqui com 524. Temos ali 5 origens, 20 destinos e 4 pontos de transbordo. Mas o que acontece nessa situação? Ó, temos lá o nosso modelo e vamos verificar se tudo que nós queremos está considerado aqui no modelo. Então, essas variáveis z que estão criadas aqui, de Z0 até Z4, são aquelas habilitações das origens. Exatamente o que nós queremos, ter ali um custo de habilitação de cada uma das origens. Depois, nós temos aqui as variáveis w, que são referentes ao nosso transporte entre as origens, desculpa, entre os pontos de transbordo e os destinos. E nós temos as variáveis y, que são referentes ao transporte entre as origens e os pontos de transbordo. E uma coisa que nós vemos aqui que não está aparecendo seria quais seriam os custos de habilitação de cada um dos pontos de transbordo, aquelas variáveis v. Se nós voltarmos no nosso modelo, né, lá nosso problema, e colocássemos lá custos habilitação transbordo, nós vemos que todos eles estão zeros. Por mais que nós adicionássemos lá no modelo, né, criamos a variável v e colocamos o coeficiente como ele é zero, na hora nem aparece lá na função objetivo. Então, os nossos custos de habilitação do ponto de transbordo não estão acontecendo. Por que eles não estão acontecendo? Em qual parte será que nós falhamos nisso? Nós criamos aqui o modelo matemático, aqui, ó. Criar custos habilitação transbordos? Pô, nós temos uma parte para isso. Agora, será se o código aqui está correto? Eu peguei aqui e na hora de copiar, eu esqueci de trocar aqui para transbordo. Então, estava sobrescrevendo lá no custo de habilitação da origem. Agora que essa parte aqui está corrigida em si, vamos executar de novo e vamos observar lá o nosso novo modelo. Quando nós fazemos isso, em algum lugar eu espero aqui que a gente tenha a variável v. Ó, ela está aparecendo aqui agora. Esses custos de habilitação de cada um dos pontos de transbordo.
Temos aquelas restrições em relação às ofertas de cada uma das origens e fica aqui associada a essa decisão se a origem é habilitada ou não. Temos aqui que as demandas têm que ser atendidas em cada um dos pontos e a saída lá do ponto de transbordo. Temos as restrições de habilitação dos pontos de transbordo, né? Então, lá, se V0 for zero, o ponto de transbordo zero não é habilitado. E daí todas essas variáveis de saída de cada uma das origens para o ponto de transbordo tem que ser zero. Agora, se V0 for igual a 1, o ponto de transbordo é habilitado, e daí pode ocorrer o transporte aí entre essas origens e esses pontos de transbordo. Depois, tem lá a conservação do fluxo em cada um dos pontos de transbordo. Então, se nós pegarmos aqui, ó, W00, ó, tem aqui esse somatório, ó. Isso daqui é quanto está saindo do ponto de transbordo zero para os destinos. E aqui é o somatório do Y, é quanto que está chegando das origens no ponto de transbordo zero. E depois tem a mesma coisa para cada um dos nossos pontos de transbordo. E as variáveis binárias são as variáveis V's e as variáveis V's, aquelas associadas a habilitar as origens e a habilitar os pontos de transbordo. Então, aparentemente, o nosso modelo aí está ok. Vamos colocar de início a fim para ele criar e resolver esse nosso probleminha aí, ó. Demorou 55 milissegundos e encontrou lá a solução ótima para o nosso problema. Vamos fazer agora 50, 240, aquela situação anterior que nós tínhamos. E colocar aqui para resolver. Você vê que aquele tempo que era poucos milissegundos, já começa agora a ficar aqui maior, e tem tudo aquilo que nós vimos já na semana passada, né, sobre essa evolução aí na resolução. Eu vou esperar um tempinho aí com vocês, espero que isso aqui não demore tanto até atingir a solução ótima, uma vez que já está aí com um gap bem baixo, né, já está ali com o gap bem pertinho do zero, e encontrou aqui a solução ótima. Tá? Então, esse caso aqui, a solução ótima, ela é encontrada ali em 35 segundos. Uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu não tinha colocado antes, é fazer assim, ó, depois que terminar de resolver, eu vou querer que escreva o arquivo .sol. Então, vou fazer aqui, copiar essa parte, colocar para escrever o arquivo .sol, escrever lá a solução em si para nós. Vamos executar isso aqui de novo, colocar para fazer aqui a escrita da solução em si. Tá? Vai demorar ali, né, um pouquinho de tempo e daqui a pouco sai aí a solução ótima para esse caso. Enquanto termina ali de executar, pessoal, alguma dúvida, comentário aí até o momento? Esse código eu vou passar para vocês aí ao final da aula, vocês vão ter o código inteiro, conseguem copiar e executar no computador de vocês, tá? Mas a ideia aqui é mostrar como a gente começa a fazer essas expansões de modelos e que começam a ficar mais demoradas aí as resoluções. Beleza. Uma vez que nós temos o arquivo .sol, eu posso pegar esse arquivo, vou fazer uma substituição aqui, pessoal, antes de copiar e colar, por causa do nosso padrão aí em português, né, que a gente tem que a separação decimal a gente faz por vírgula no lugar de ponto.
Vou substituir tudo que tiver ponto por vírgula aqui. E todos os nossos, toda a nossa resposta, e vou colar aqui num arquivo Excel. Beleza. Quando nós colamos, nós podemos separar isso daqui, texto para a coluna. Vou separar primeiro aqui pelo espaço, tá? E colocar aqui para concluir. Então, nós temos aqui, primeira linha, dá para deixar até um pouquinho descartada, que é em termos do nosso valor da função objetivo, tá? O valor nosso da função objetivo obtido foi lá os 775 mil. Vou até colocar um pouquinho para cá. Esse valor da nossa função objetivo. A gente pode fazer o seguinte ainda. Essas nossas variáveis de decisão, nós temos variáveis com um índice, variáveis com dois índices. Nós podemos fazer o seguinte. Deixa eu só tirar essa primeira linha que dá problema. Nós podemos ainda separar isso, colocar agora aqui o dados texto para a coluna, no delimitado, e colocar o underline. Daí, assim, basicamente, o que nós vamos ter aqui? Vou colocar mais uma coluna, que daí fica mais fácil para explicar o que eu quero fazer com vocês. Você pode ter aqui o nome da variável, e nós podemos ter os índices I, K e J. A variável Z, que é aquela variável de decisão da abertura da... Só voltar aqui. Pegar a colinha que eu tinha feito lá em cima, né? Vamos pegar aqui a nossa colinha. A variável Z é referente à habilitação de origem. Então, quando é habilitação de origem, o índice que tem é o I, já está ali no local correto. A variável W é referente ao transporte transbordo destino. Então, esses índices aqui que aparecem são os índices KJ. Então, eu vou pegar a variável W, e deixar o seguinte, em vez de ela ficar aqui, vou deixar certinho como sendo o K e o J, deixar ele nas colunas C e D. Opa, que coisa demais aqui. Está aqui o W. Então, isso daqui, a gente vai colar aqui, que daí ela fica certinho, ó, o WKJ. Depois, as variáveis Vs, elas são referentes à habilitação de transbordo. Então, habilitação de transbordo é no índice K. Vamos pegar essas aqui e deixar aqui no índice K. Por último, ali, essas variáveis Y, elas são referentes ao transporte entre origem e transbordo. Então, elas já estão no local correto aqui, ó, o índice I, opa, desculpa, o índice I com o K, origem e transbordo. Com isso daqui, a gente vai conseguir ver na sequência, tem aqui o valor de cada uma das variáveis, você vai conseguir fazer uma tabela dinâmica e conseguir fazer análise em cima dessas variáveis. E daí eu vou tentar apresentar para vocês algumas ideias de como que nós podemos tentar melhorar não só a nossa formulação, mas as ideias para estratégias de resolução nesse problema daqui. Pessoal, entendido até aqui, até o momento? Aproveitem, eu fiquei falando um tempão aí nesse bloco, até acelerei bastante aí o conteúdo, mas digam aí o que vocês têm de dúvida, alguma parte do código que não tenha ficado bem explicada, que precisa explicar de novo, só falar aí, galera.
Eu acho que tudo certo, professor. Só depois, quando o professor passar o código pra gente, rodar aqui e ver os detalhezinhos com bastante calma, né? Mas tá tudo tranquilo. Belezinha. É, é isso aí, é executando linha a linha, né? Tem que pegar e executar e as coisas vão ficando bem mais entendidas. Sim, sim. Alguém mais tinha destravado o microfone, não consegui ver quem que era. Não, você vai falar que tá tudo certo também. Tem que daí dar uma olhada ali no código ali, né? Pra entender certinho. Mas aí é praticar, né? Uhum. Então, beleza, é isso aí, só é praticar mesmo. É, começar a fazer aqui só bem rapidinho, antes de a gente fazer mais um intervalo aí curto. Qual que é a ideia que a gente consegue fazer aqui? Por que que eu deixei pronto dessa forma, né? Tu consegue utilizar aqui um recurso legal do Excel de tabela dinâmica. Então, basta estar em alguma dessas células aqui selecionadas, e eu vou colocar aqui para inserir uma tabela dinâmica. Ele vai pegar todo esse intervalo aqui, que nós temos com as células com valores, eu vou dar o OK. E aqui a gente consegue fazer assim, ó, por exemplo, eu coloco aqui no filtro variável. Vou colocar lá a variável y. Variável y, lembrando, sempre esqueço aqui, é a transporte entre origem e transbordo. O que a gente consegue fazer? Origem é índice i, transbordo é índice k. E lá em valor, nós temos os valores de cada uma delas. Então aqui a gente consegue ver quanto que foi transportado entre cada origem e cada ponto de transbordo. Esses valores que aparecem aqui, né, 1,3457 e menos 10, é vezes 10 a menos 10, ou seja, são valores aí praticamente zeros, né? Pode até pegar e deixar aqui dentro de uma formatação dessa, opa, colocar para formatar a célula como, vou deixar formatar células aqui, colocar ali como número e duas casas depois da vírgula, ou nem precisaria de casa depois da vírgula, porque nossas variáveis são todas inteiras, né? Fica até mais fácil aí a visualização com todos esses zeros do que os valores como apareciam ali de coisas com vírgula e depois lá ao menos 10. Ah, outra coisa que nós poderíamos fazer é o seguinte: a gente vê que a habilitação de ponto de transbordo é variável V. Vou fazer assim, então. Eu vou pegar lá no tipo da variável e vou deixar a variável V. E daí a variável V eu vou pegar e tirar aqui e deixar o K. Então a gente tem quais são os pontos de transbordo que ficaram habilitados. Então, daqueles 40 possíveis pontos de transbordo, nós tivemos 19 deles que foram habilitados. E são esses que aparecem aqui. Ah, poderia pegar e fazer a mesma ideia analisando quais são as fábricas que foram habilitadas. As fábricas que foram, a habilitação das fábricas, né, é a variável Z. Pode pegar aqui e colocar variável Z. E daí, no lugar de colocar aqui o K, a fábrica, é o I. Nós temos lá que de todas as fábricas, das 50 fábricas, 34 foram habilitadas e aqui tem a lista de cada uma delas. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa parte de fazer essa leitura dos resultados no Excel, Beleza, professor. Tranquilo. tá? Isso daqui ajuda bastante, porque muitas vezes vai ser mais rápido pegar ali as variáveis, pegar o arquivo .sol, trazer aqui na planilha do que tentar fazer alguma outra análise de resultado, porque aqui você consegue ficar trocando muito, de maneira muito rápida o que você está enxergando. Aí uma outra coisa que eu vou fazer agora aqui em termos de comparação é o seguinte, vou voltar lá no nosso botão, vou vir aqui direto,
E nós podemos colocar alguns parâmetros. A gente poderia colocar, por exemplo, o seguinte: antes de otimizar, poderia colocar assim, que meu problema, ponto modelo, ponto parameters, ponto time limit, igual, eu vou colocar aqui 10. E na hora de colocar a solução, eu vou colocar aqui modelo teste 10.sol. Só olha o que vai acontecer nesse caso. Vou colocar aqui para resolver. Ele foi lá, está fazendo a resolução, da mesma maneira como nós vimos, né, em casos anteriores. Só que daí chega em 10 segundos e ele termina a resolução. Ele para, nós colocamos que só quero que resolva ali durante 10 segundos. Se nós pegarmos ali depois de 10 segundos, a melhor solução que ele conhece é 777,185. Até como comparação, se nós pegarmos, vou colocar aqui, nós temos que conseguiu chegar no 775, mas aqui ele já tinha uma solução com 777. Nós podemos pegar essa solução aqui, como 10, e analisar fazer a mesma análise que nós fizemos ali com aquela parte da solução final. E a ideia aqui de fazer isso, pessoal, é para começar a dar uma introdução para algo que eu vou explicar no próximo bloco de maneira bem rápida, que é a ideia de uma math heuristic chamada Fix no Optimize, que ela traz resultados bem legais. Então, conseguir entender isso, que nós conseguimos resolver durante um determinado período de tempo, um modelo, e depois fazer outras ações com eles, vai ser a base para conseguir trabalhar ali em cima do Fix no Optimize dentro do Gurobi aqui com o C Sharp. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor? Tá? Então, só vamos fazer mais aí um intervalinho e 11h20 voltamos aqui? Beleza. Beleza, eu vou parar aqui